Século XIX. Em 1862, Wundt cria o primeiro laboratório experimental de psicologia. Em 1884, Galton organiza o primeiro laboratório com medidas antropométricas para avaliar as funções mentais. No ano de 1890, Cattell cunha o termo testes mentais para anunciar suas baterias de testes. No mesmo ano, Bonfim e Medeiros cria o primeiro serviço de psicologia aplicada no Rio de Janeiro, que seria o Laboratório Pedagogium. Em 1895, Binet e Simon constroem um primeiro teste psicológico, que seria o teste de Binet-Simon para a inteligência infantil, com medidas para avaliar os processos mentais. Século XX. Em 1906, Gaclio cria, em Amparo, São Paulo, um centro de psicologia aplicada, ou seja, um laboratório sediado em um grupo escolar. Em 1914, Pisoli reorganiza e amplia o Centro de Psicologia da Praça da República, posteriormente absorvido pela USP após sua fundação em 1934. Ambos esses centros se dedicavam principalmente às pesquisas sobre aprendizagem, utilizando testes de desenvolvimento mental e de aprendizagem para leitura e escrita. Em 1920, Ulisses Pernambuco funda o Instituto de Seleção e Orientação Profissional em Recife, posteriormente conhecido como Instituto de Psicologia. Em 1924, temos a primeira adaptação brasileira do teste de Binet-Simon por Isaías Alves. Em 1932, encontra-se a fundação da Sociedade Pestalozzi, que culminou de um programa da psicóloga russa Helena Antipov na Fazenda do Rosário para atender crianças excepcionais. Os primeiros testes brasileiros, primeira fase das avaliações psicológicas. Em 1921, Henri Pierron vem ao Rio de Janeiro e faz diversas conferências. Em 1924, Medeiros e Albuquerque escreve o livro Testes. Ambos são marcos de influência para o interesse em se publicar livros e testes no Brasil. Em 1931, Bonfim publica O Método de Testes. Em 1932, Alves publica Testes de Inteligência nas Escolas. Em 1933, Lourenço Filho cria o primeiro teste brasileiro, teste ABC de prontidão escolar, que visava produzir um diagnóstico da maturidade psicológica do aluno para aprendizagem, sendo composto por 8 subtestes: coordenação visomotora, memória imediata, memória motora, memória auditiva, memória lógica, pronúncia, coordenação motora, atenção e fadiga. Foi no Instituto de Seleção e Orientação Profissional, ISOP, no Rio de Janeiro, onde foram criados e publicados a maior quantidade de instrumentos psicológicos na década de 50. Um grande incentivador para a área de avaliação psicológica para a seleção profissional foi o psicólogo espanhol Emílio Mirey Lopes, que coordenou o ISOP durante 17 anos e ao qual se deve a criação do primeiro periódico científico dedicado exclusivamente à psicologia, conhecido como Arquivos Brasileiros de Psicotécnica, posteriormente denominado Arquivos de Psicologia. Juntamente com Lourenço Filho, Mirey Lopes fundou a Sociedade Brasileira de Psicotécnica, conhecida depois como Sociedade Brasileira de Psicologia Aplicada, em 1995. Deve-se ao ISOP a origem dos atuais exames psicotécnicos iniciados nesta instituição para avaliar motoristas no Rio de Janeiro, envolvendo um teste criado por Mirey Lopes denominado Psicodiagnóstico Miocinético PMK. Em 1942, o Senai investe em orientação e seleção profissional. No campo educacional, pesquisas de desenvolvimento de testes e medidas foram impulsionadas por organizações particulares, como a Sociedade Pestalozzi no Brasil, ou por instituições de ensino e pesquisa tais como o Instituto Nacional de Educação Pública, INEP. Como resultado direto desses investimentos na área da pesquisa, da orientação e da seleção profissional, notou-se um aumento considerável na produção de testes na área da inteligência, interesses e aptidões a partir da década de 50, o que se estendeu até a década de 60. No ano de 50, é criado o teste de inteligência verbal de Jacir Maia. Em 53, é criado o teste de bateria de aptidões DAT. Em 55, há a criação do teste de inteligência não verbal INV de Pierre Weil. E no mesmo ano, o teste de inteligência geral AG3 do Senai.
O ano de 1962 é extremamente importante para a história da avaliação psicológica no Brasil, bem como para a profissão de psicólogo no geral, pois neste ano é criada a Lei nº 4.119, de 62, que regulariza legalmente a profissão de psicólogo e faz com que o uso de testes psicológicos seja declarado privativo dessa profissão. No mesmo ano, o COTRAN passa a exigir a obrigatoriedade do exame psicotécnico para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Nos anos de 1968, 74 e 84, a professora Odete Lourençon Van Kock realiza várias publicações na área dos testes projetivos gráficos. A partir da década de 1970 até a década de 90, percebe-se uma fase na avaliação psicológica que é marcada por uma grande crise e descrédito nas avaliações, com críticas pelos próprios psicólogos, considerando que os testes não representavam as características do povo brasileiro e que principalmente tinham origem em outros países, sem estudos de sua validade e sem normas para a nossa cultura. Tendo em vista essa preocupação com a qualidade da avaliação psicológica no país, o Conselho Regional de Psicologia 01, em 1980 a 81, organiza reuniões para definir uma política que atenda à área dos testes, com a presença de alguns pesquisadores de renome. Já no ano de 1996, o Conselho Regional de Psicologia 06, em São Paulo, organiza uma reunião com alguns pesquisadores de renome para discutir a necessidade de pesquisas na área da avaliação psicológica. A partir dessas reuniões, é elaborado um anteprojeto para um instituto, que seria o Instituto Nacional de Avaliação Psicológica, INAP, posteriormente chamado de Instituto Brasileiro de Avaliação e Pesquisa em Psicologia, ou IBAP, com 2 P's. Esse seria um instituto dedicado à pesquisa em avaliação psicológica. Em 1997, a Sociedade Brasileira de Psicologia oficialmente funda esse instituto, sob o nome de Instituto Brasileiro de Avaliação e Pesquisa em Psicologia, IBAP, com 2 P's. Mas ainda em 1997, a Assembleia Geral decide mudar o nome dessa instituição para Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, IBAP, com só um P, e muda sua organização de diretoria. Esse se trata de um período decisivo, pois marcou o crescimento da área da avaliação psicológica, de tal modo que surge uma terceira onda da avaliação, que seria a onda mais atual, com desenvolvimento crescente, tanto científico quanto profissional, da avaliação psicológica. Em 2001, tivemos a resolução CFP número 25/2001, que definia o teste psicológico como método de avaliação privativa do psicólogo e regulamentava sua elaboração, comercialização e uso. Em 2003, houve a revogação desse documento pela resolução CFP número 02/2003, que vigorou por mais de 15 anos e que também definia o teste psicológico como método de avaliação privativa do psicólogo e regulamentava sua regulamentação, elaboração e uso. Também em 2003, ocorreu a criação do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos. Em 2005, tivemos o Código de Ética do Profissional Psicólogo, que orienta as condutas éticas, bem como as diversas resoluções produzidas pela CFP. Em 2012, Nunes e outros autores citam 27 competências, dentre as quais destacam-se necessidade de conhecer a legislação pertinente à avaliação psicológica, necessidade de considerar os aspectos éticos na realização da avaliação psicológica e conhecimento sobre construção de instrumentos psicológicos. Em 2018, foi publicada a Resolução CFP número 09/2018, que versa sobre a temática, revogando todas as resoluções anteriores e estando em vigência até o presente momento. Em 2019, ocorreu a regulamentação da especialidade em avaliação psicológica. Em 2020, houve a publicação de Rutz e outros autores que apresentam um perfil dos psicólogos brasileiros que utilizam testes psicológicos, obtendo como resultado que 94,33% dos psicólogos utilizam testes psicológicos. Em 2021, ocorreu o julgamento virtual da ação direta de inconstitucionalidade, ADI 3481, do Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucionais os dispositivos da Resolução CFP número 02/2003, que restringia a comercialização e o uso de manuais psicológicos a profissionais inscritos no Conselho e determina que editoras devem registrar os dados dos psicólogos que os comprassem.